elas abandonaram a lei de Deus e começaram a viver como comunidades cheias de idolatria, de pecado. O profeta Isaías citou isso na leitura de hoje. Terra de Zabulon, terra de Neftali, né? O Senhor recentemente abriu de glória o caminho do mar. Aquelas duas tribos, aquele local, né, geograficamente falando, era um local estratégico para as nações vizinhas, por exemplo, no tempo do domínio assírio. Por quê? Porque era rota marítima, era caminho do mar, né? Por ali passava o comércio, por ali entrava e saía muita coisa para a Galileia, e todo o paganismo também chegava por ali. Mas a censura de Deus em relação a essas duas tribos se dá porque elas abandonaram a aliança com Deus e fizeram aliança com o mundo. Um abandono da aliança religiosa por uma aliança política, um abandono da fidelidade do único Deus, para agora abraçar outros deuses, idolatria de todo tipo e forma. Por isso, uma censura tão grande, e o profeta dizia que o povo por isso andava na escuridão, não uma escuridão física, uma escuridão moral, uma escuridão espiritual, não diferente dos nossos tempos, né? O Brasil, o mundo tem vivido isso, né? Não uma crise só política ou religiosa, mas uma crise moral. Esquecemos as nossas referências, esquecemos para onde devemos olhar, né? Ora, aqui o povo andava nas trevas, viu, né, uma grande luz. Agora, o caminho da humanidade foi iluminado, nós temos um norte, nós temos uma luz a seguir. Só vai viver na escuridão e continuar nas trevas quem quiser, porque agora tem luz. A humanidade antiga não tinha, vivia nas trevas por falta de luz. Agora não, nós temos luz, a luz brilhou sobre nós. E aí o profeta fala essas palavras que Mateus vai repetir no evangelho de hoje. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. Olha a expressão que Mateus usa. A Galileia estava dividida, uma parte na ortodoxia, na religiosidade, na fé, e outra parte no paganismo. Galileia dos pagãos, Neftali, aqui Zabulon, toda aquela região, caminho do mar. Ora, Jesus então, ele escolhe começar a sua vida pública, o anúncio do reino, onde tudo estava moralmente destruído, espiritualmente destroços de todos os tipos e formas. Jesus, ele escolhe começar o seu ministério público onde não se via mais solução humana. E isso é lindo no evangelho. Nosso Deus é esse, é o Deus dos recomeços. É a experiência onde o mundo vê morte e destruição, Deus consegue ver recomeço, vida, ressurreição. E aí, meus irmãos, como disse o poeta certa vez, às vezes uma manhã que não deu certo, deve ser inaugurada agora uma tarde, um dia novo, uma ressurreição, onde a gente só via treva, onde a gente só via morte. Tem ressurreição. Essa é a primeira palavra que o evangelho de hoje quer gerar em nós, esperança. Deixa eu dizer para você, querido, Jesus começou a sua vida pública onde não se tinha mais esperança, onde o paganismo reinava, ele fez brilhar a sua luz. E eu estou falando isso porque nós temos vivido tempos de desespero, tempos de desesperança, tempos em que as pessoas têm andado de um lado para o outro, às vezes numa preguiça agitada, vivendo, se informando e fazendo muitas coisas, mas não saindo do lugar, não crescendo, não evoluindo, não chegando à estatura daquilo que Deus espera de nós. E aí, repito, Jesus começa onde a gente só via destruição e morte. Por que Ele escolhe isso? Por que Deus age assim? Que pedagogia é essa com a qual Ele quer nos ensinar? É linda a palavra de Deus quando vai mostrando isso.
E a grande palavra que Jesus traz no início da sua pregação é essa que nós já conhecemos, né? Convertei-vos, convertei-vos, porque chegou o reino de Deus. O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus não é uma condição política, não é um estado em que a gente vai alcançar, economicamente falando, nos tornarmos uma potência dessa ou de outra forma. Não, o reino de Deus é uma pessoa, onde Jesus chega de verdade. Ali chega o reino de Deus. Chega com paz, chega com justiça, chega com verdade, chega com caridade, chega com humildade. Onde Jesus chega, chega o reino, porque Ele é o reino. A palavra convertei-vos, ela é muito oportuna também, porque não é meramente uma mudança de rota, é uma mudança de mentalidade. E é claro, quando a gente muda interiormente, a gente vai mudar também a rota da vida. Nossa rotina vai ser outra. Por quê? Porque a gente mudou a mente, mudou a forma de pensar, mudou os critérios. O pensar agora não é só o meu, é o pensar de Deus em mim. É o pensar segundo o Evangelho, é pensar segundo os critérios daquilo que é projeto de Deus para o ser humano. É essa a diferença. Por isso a palavra é essa, metanoia, meta-nos, mente, mudança de mente. Se não mudar, aqui dentro, poderemos frequentar a igreja há muitos anos e não nos convertermos. Quanta gente, infelizmente, vive isso, né? Um drama de viver tanto tempo na igreja e não se converter. É triste, falamos isso com tristeza, porque pode acontecer conosco também, da gente se acostumar, sabe? E vai tocando a vida religiosa. Não avalia, não examina a consciência, não se confessa mais, o confessionário está lá, a fila é pequena, porque pouca gente se interessa. Não tem mais temor a Deus, não vive mais na mudança interior, buscando o projeto de Deus para a vida pessoal. Pois, repito, Jesus começa então a sua pregação dizendo isso, convertei-vos. Repare que é um convite de Jesus, né, dizendo para nós, ei, se vocês não quiserem, não tem jeito, porque há uma coisa misteriosa que o Pai colocou na vida, chamado livre-arbítrio. E quem vai apitar aí, o juiz da história, da sua vida, é você. É você que vai dar o apito aí, Senhor, pode agir ou não pode. Aqui não, Jesus. Por isso, convertei-vos. Ora, ali, Jesus começa inaugurando agora a sua nova família, a família dos filhos de Deus. Começa chamando os discípulos. É lindo perceber, irmãos, onde é que Jesus vai chamar seus discípulos. Ele podia chegar no templo de Jerusalém, o templo de Salomão, lá dos reis da monarquia judaica, e dizer, peraí, deixa eu escolher os melhores catedráticos aqui, deixa eu pensar quem são aí os letrados que eu vou colocar, qual é a minha tropa de elite, para agora viver comigo nessa nova empreitada. Ele não fez isso, ele não foi para o templo, não foi para a sinagoga, ele foi para o local de trabalho, onde as pessoas ganhavam o pão, suor do trabalho. Passou na coletoria de impostos, chamou Mateus, passou lá à beira do mar, começou a chamar os pescadores, homens de diferentes culturas, de situações e origens e vidas diversas. Aqui o chamado é simples, não tem espetáculo, não tem um número para atrair, quem sabe iludindo os discípulos, nada disso. Não fica prometendo mundos e fundos, não tem um marketing para dizer, peraí, opa, vocês têm que me seguir, olha só, eu tenho essas credenciais, não, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ei, coloca a vida de vocês no meu segmento, junto de mim, e a vida de vocês vai arrastar outros. O bem que vocês vão colher da minha presença, vocês vão multiplicar na vida dos outros. O segmento não é simplesmente uma aproximação simpática, dizendo, olha, eu simpatizo com esse Jesus, ele é muito bacana, mas na minha vida sigo eu. Não, repare, diferentemente dos mestres da antiguidade, onde os pais matriculavam os filhos e determinavam qual escola os filhos viveriam, isso se deu nas escolas, por exemplo, da filosofia grega, no liceu, na academia do Platão. A filosofia antiga era assim,
O sujeito escolhia qual era a escola que ele queria seguir, e aí ele ia lá e escolhia o mestre. Nas escolas rabínicas também, é Paulo, que a gente celebra a conversão de hoje, ele fala lá de Hilel, de Gamaliel, escolas rabínicas muito conhecidas. Reparem que com os discípulos não foi assim. Não foram eles que escolheram a Jesus, foi Jesus quem os escolheu. E aí lá no Evangelho de João, Jesus vai lembrar isso para eles, ó, na última ceia: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, para que vocês possam ir e que produzam frutos, e o fruto permaneça. Então a escolha agora é livre, é do alto, o chamado é de cima para baixo, é Deus quem toma a iniciativa. Com a fé também é assim, querido, a graça vai nos movendo em direção ao Evangelho. Deixa eu dizer, aquele sentimento, aquele desejo, a busca de Deus, o arrependimento para a confissão, é a graça agindo, atuando. A palavra que você ouve e já não ouve mais de qualquer maneira. Você ouve a palavra e ela te incomoda, ela faz um barulho aqui dentro, ela te desinstala. E ela, puxa, eu acho que aquele padre está falando comigo, Deus quer me falar alguma coisa, peraí, deixa eu prestar atenção. A graça vai agindo. A graça, ela vai nos moldando, e se a gente se deixa mover pela graça, a gente vai se santificando. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Então Jesus vai passando e vai chamando os discípulos: ei, vem, segue-me, ei, segue-me. E aí eu insisto nesse ponto: onde é que Jesus encontra esses homens? No local de trabalho. Em outras palavras, no cotidiano das nossas vidas. Onde é que Jesus vai te encontrar? No cotidiano da vida. Onde é que Ele vai te chamar? Nas coisas ordinárias da vida. Não fica esperando, quem sabe, grandes epifanias, o céu se abrir, as nuvens, acontecer uma catástrofe. Não, Deus vai te chamar no cotidiano da tua vida. Nas coisas mais simples, Jesus está passando aí. Lembra de Santo Agostinho que dizia: tenho medo do Cristo que passa sem que eu perceba. Preciso estar atento, Ele passa e pode ser que eu não perceba. Quanta gente ainda continua religiosamente distraído? Quanta gente está vivendo da religião como entretenimento? Eu gosto desse padre, daquele frei, daquele não sei o quê, me sinto tão bem. E vai vivendo na indústria do entretenimento, e o nicho religioso é um nicho aí também. Não, querido, o Evangelho é outra coisa, não é entretenimento. O Evangelho é comprometimento de vida. A palavra é forte, eu sei: convertei-vos. Se quisesse dizer isso de outra maneira, nós podíamos lembrar que o Evangelho, onde o Evangelho chega, é a luz que ilumina as trevas. E o que Deus quer fazer conosco, querido, escuta, ei, presta atenção aqui, olha, o que Deus quer perguntar para nós hoje é qual é, ou quais são as áreas da nossa vida que ainda não conhecem o Evangelho, onde Jesus precisa passar aqui no nosso interior e nos chamar de novo, refazer o chamado que a gente recebeu alguns anos atrás, ou dias, ou meses, sei lá quando. O Senhor já passou um dia aí, Ele já te chamou, e hoje você precisa dizer para Ele: Senhor, me chama de novo. Ei, Jesus, passa de novo ao largo do mar da minha vida, passa de novo, Jesus. Há muitas áreas aqui que ainda não te conhecem, estão vivendo ainda no paganismo. Eu não sei qual é a área da vida que está no paganismo. É a profissão? Como é que eu ganho meu dinheiro? É de forma honesta ou desonesta? É na luz ou é na treva? A forma como eu vivo os meus relacionamentos é a experiência da festa e do perdão, ou é a experiência do rancor, do ódio, da maledicência, das intrigas, das contendas? É na luz ou nas trevas? Minha vida de família, as situações do meu cotidiano, os meus afetos, a minha sexualidade, como é que eu vivo as dimensões da minha afetividade? Na luz ou nas trevas? A palavra vai perguntando para nós e ela nos desinstala. Eu sei, no paganismo não é assim. No paganismo está tudo liberado, no paganismo é tudo tranquilo, pode tudo, né? Não, no pecado não pode. O pecado é desobediência a Deus. O pecado é dizer: Deus está fora da vida, quem comanda sou eu. Viver no pecado é isso. E aí,
Não adianta a gente ser politicamente correto e falar, não, não é tão assim, né? Cada um tem que ter a autenticidade, né? Viver como pensa ser o melhor, cada um sabe de si. Não, querido, não se engane com essas falácias. O pecado que está em nós, ele obscureceu a nossa visão, a nossa inteligência está marcada pelo pecado. E nós precisamos da luz de Deus. Sozinhos nós não conseguimos decidir. É preciso a graça, são precisos os auxílios da graça a nos ajudar a decidir por Deus. Por isso, Jesus chama os dois irmãos, Pedro e André, depois chama os outros dois, Tiago e João, né? E eles estavam mais uma vez no trabalho, consertando as redes, e imediatamente deixaram tudo e seguiram. Reparem, Jesus não está esperando uma resposta, bom, quem sabe amanhã eu vou, Jesus, hoje não. Amanhã eu deixo esse pecado, hoje não. Amanhã eu deixo essa história, hoje ainda não. Jesus está esperando prontidão dos seus discípulos. Ele não veio buscar simpatizantes, ele veio formar discípulos. Ele não veio buscar seguidores, multidões, ele veio buscar pessoas. E o chamado de Deus para nós, ele é individual, é pessoal, é intransferível. Eu posso ficar surdo e não querer ouvir, dizer, Jesus, não é comigo, deve estar falando com o meu vizinho, essa pessoa que está atrás, na frente, comigo não, Jesus, eu não quero te ouvir. Pode acontecer, e a gente precisa pedir o auxílio da graça. Jesus, vem romper a minha surdez nessa manhã, nesse terceiro domingo, nessa missa, Jesus, eu vim à tua casa, rompe a minha surdez. Bom, e aí termina o evangelho, que Jesus continua agora andando pela Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Reparem que duas coisas Mateus registra aqui, é importante, não são aleatórias. Diz que Jesus, ele ensinava e pregava, ensino e pregação, a experiência da catequese e do querigma. A catequese e o querigma, o anúncio e a formação cristã. Reparem, sempre a gente está precisando do querigma, sempre a gente precisa de novo dizer para nós mesmos, eu preciso ser evangelizado, eu ainda sou um pagão em muitas áreas da minha vida, eu preciso de conversão. Às vezes eu me acho convertido, mas no máximo eu sou um convencido, orgulhoso, vaidoso. Reparem, então o ensino e pregação é do evangelho do reino. E aí, queridos, terminando, voltamos para a primeira leitura. O jugo que oprimia o povo, olha só que beleza a palavra final da primeira leitura. O jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Aquele caminho do mar, aquele Zabulon e Neftali, aquelas duas tribos que conheciam outrora a aliança com Deus, estavam vivendo na aliança agora com o mundo. Deus tem salvação para elas. Ei, querido, deixa eu dizer mais uma vez, o jugo, nós sabemos bem, é aquilo que nos oprime de cima, é um peso que vem de cima. Jesus não só fala para nós, olha, se acostumem com esse jugo, não, ele vai dizer, tu os abateste como na jornada de Madiã. O profeta está dizendo, Deus vai retirar esse jugo, Deus vai tirar esse peso. Deus não tem só uma vidinha melhor, um bem-estar material para nós, Deus tem salvação. Tu os abateste, quer dizer, Senhor, a salvação tu já tens para nós. Deus tem salvação. Tu os abateste, quer dizer, vão ser lançados fora. Aqui o problema era o problema comercial, o orgulho dos fiscais, o adultério das balanças, como a mercadoria entrava ou saía, era esse o contexto daquelas situações ali portuárias, nesse caminho do mar. Hoje o orgulho é outro, as falcatruas são outras, a corrupção é outra, as maldades de todo tipo que a gente tem visto nas mais altas camadas e instituições da nossa sociedade. Que vergonha nós temos vivido nesses tempos.
em que, repito o que disse no início, a nossa crise não é religiosa, nós somos muito religiosos, a nossa crise é moral, nossa crise é a falta de referencial, de saber para onde olhar, e a humanidade tem se esquecido disso. Hoje, nessa palavra, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, né? Tu os abateste como na jornada de Madiã. Qual é a Madiã que tem oprimido as nossas vidas, pessoalmente falando, comunitariamente falando? Aqui, a pergunta que o profeta Isaías nos deixa é essa. Qual é o jugo que tem nos empurrado para baixo, tem tentado roubar a nossa esperança? Hoje a palavra quer dizer para mim e para você, esse jugo está com os dias contados. Esse jugo vai ser retirado e a salvação vai chegar. A palavra é essa, irmãos, não é uma solução humana, é uma solução que vem do alto. É Deus quem vai agir, é Ele diante do qual não escondemos nada. Por isso, andemos na luz porque nós somos filhos da luz e não das trevas. O nosso compromisso não é com os homens, o nosso compromisso é com o Evangelho de Cristo. O nosso compromisso não é com uma ideologia de um tipo ou de outro. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. É esse o critério da nossa vida, a regra da vida, onde nós escolhemos hoje caminhar com o Senhor. Hoje, queridos, nós vamos voltar para as nossas casas e viver esse domingo com a família, dia de descanso, dia do culto a Deus. Hoje é dia da conversão do apóstolo Paulo, um homem que sabia muitas coisas da religião, mas que Deus o fez cair por terra, para que ele pudesse mudar a rota da vida. Se for para a nossa salvação, que Deus nos faça cair por terra, hoje mesmo, mas para mudar a rota da nossa vida. O apóstolo Paulo, depois escreve isso na carta aos Filipenses, que tudo aquilo que ele considerava como vantagens, ele agora entendeu que é tudo esterco, é lixo, diante da comparação, diante do bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Hoje, conversão de São Paulo, que marque também a nossa conversão, nosso novo chamado, para viver com autenticidade a beleza desse Evangelho de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,